Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Êxodo, capítulos 25 a 27. O capítulo 25 inicia com o chamado do Senhor ao seu povo. O Senhor convoca o seu povo para trazer ofertas e, assim, todo o recurso necessário para as obras que seriam feitas em seguida. O Senhor detalha logo a seguir os móveis do tabernáculo. Apresenta todos os utensílios que estariam dentro da tenda de habitação do Senhor. O Senhor descreve a arca da aliança, em seguida detalha como seria a tampa do propiciatório, a tampa que ficaria em cima da arca, onde o sangue seria aspergido. A mesa da propiciação, o candelabro, todos esses elementos estariam dentro do tabernáculo. O tabernáculo é descrito no capítulo 26, desde suas cortinas até a sua cobertura e também o véu que separava as áreas do tabernáculo. Neste capítulo 26, nós vemos o Senhor duas vezes repetindo a mesma ordem: faça o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado no monte. Por fim, o Senhor descreve a área externa, apresenta a descrição do altar, onde eram realizados os holocaustos, e também a descrição do átrio do tabernáculo, da parte mais externa, onde o Senhor habitaria. Por fim, o Senhor ordena a Moisés que dê ordem ao povo para que tragam o azeite, todo o mantimento, para que haja a lâmpada sempre acesa, para que o candelabro nunca se apague. Para nós pode parecer cansativo ler essas passagens, com tantos detalhes, descrição de tamanhos, profundidade, de como estariam ornamentadas. Nós vemos muitos detalhes desse texto que, para nós que não temos isso mais em nossas igrejas, pode parecer cansativo, mas para o povo de Israel isso era muito importante. Nesses detalhes que o Senhor dá, na forma como o Senhor descreve esses elementos, nós vemos a importância que há em adorar a Deus do modo que Ele ordena. Essa era a lembrança constante para Israel. A lembrança era de que Deus era um Deus santo, era o Deus que estava no alto do Monte Sinai, envolto de nuvens e trovões, descrevendo a Moisés, o mediador entre Deus e os homens, como ele deveria ser adorado, como o Senhor queria que o seu povo se aproximasse dele, como o Senhor queria que o seu povo preparasse um local para a sua habitação no meio do seu povo. O tabernáculo apontava também para essa convicção de que Deus habita no meio do seu povo, de que esse povo que estava agora peregrinando pelo deserto não estava desacompanhado, mas o Senhor os estava conduzindo. Nesse momento, talvez você diga: ok, pastor, entendi que isso era muito importante para o povo de Israel, mas qual é a utilidade disso para nós hoje? Essas passagens lançam luz a muitas verdades do Novo Testamento. O tabernáculo apontava para a habitação de Deus com seu povo, e isso foi plenamente cumprido no nascimento de Jesus, na encarnação do próprio Deus. É dito por João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Cristo é o tabernáculo final, é a habitação definitiva de Deus com o seu povo. O autor aos Hebreus amplia ainda mais essa ideia ao dizer que Cristo, o nosso sumo sacerdote, não feito de tabernáculo de mãos humanas, mas pelo tabernáculo da sua própria carne, entrou no Santo dos Santos e aspergiu seu sangue naquele lugar, obtendo a eterna redenção. Nós podemos conectar isso com o que lemos em Êxodo e dizermos que Cristo aspergiu seu sangue, derramou seu sangue no propiciatório, que é descrito em Êxodo. Ali Cristo, não de forma literal, mas de forma figurada, realizou o sacrifício definitivo, que tornou todas essas coisas, esses utensílios, ultrapassados, pois realizou o sacrifício final, o sacrifício mais valioso do que qualquer outro oferecido em toda a história, desde a inauguração desses elementos até esse momento final, quando Cristo morre pelo seu povo, obtendo a redenção definitiva.
Os candelabros serviam para a iluminação do tabernáculo de Deus. O tabernáculo posteriormente foi substituído pelo templo, que foi destruído, depois reconstruído, e é nesse segundo templo que em João 8, Cristo declara que ele é a luz do mundo. Aquele que o segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Provavelmente essa fala de Jesus foi anunciada, foi declarada justamente diante dos candelabros do segundo templo. Nós vemos aqui então uma declaração direta de Jesus que conecta a sua pessoa, a sua obra, como a luz final, que substitui a iluminação feita com os candelabros. Cristo é o pão da vida, o pão que foi proposto para saciar a nossa fome de Deus. Através dessas conexões com Cristo, nós podemos notar aplicações muito úteis para nós. Primeiro, devemos reconhecer a habitação de Deus conosco. Agora Deus habita em nosso meio. Diante dos desafios, dificuldades, provações que passamos nesse mundo, nós nunca estaremos sozinhos, pois Deus está conosco, Ele habita entre nós, habita em nós. E por sermos habitação de Deus, o seu templo, o templo do seu Espírito Santo, devemos viver de forma santa, devemos ter comunhão com Deus. Nós não somente temos o prazer de termos a sua companhia, mas também temos um dever de honrá-lo com nossa vida, com o nosso corpo. Por fim, podemos também, ao olhar para esse texto tão detalhado, sermos lembrados de que Deus exige uma adoração obediente, sincera, genuína. A adoração a Deus, irmãos, não requer de nós criatividade, não requer de nós inovações. Pelo contrário, o que agrada a Deus na adoração a Ele, no culto a Ele, é a obediência. É fazermos aquilo que a Sua palavra ordena. É nos deleitarmos mais nos cânticos ao Senhor, na Sua palavra sendo exposta, do que em qualquer inovação para provocar emoções, do que qualquer movimento diferente da Sua palavra. O Senhor não quer novidades. O Senhor quer fidelidade. Que no culto ao Senhor nós sejamos fiéis, pois é isso que Ele deseja de nós.